Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco das instalações hidráulicas de uma residência. Vamos focar um pouco mais nas instalações do banheiro, focando na parte de água quente e fria que fica embutida na parede. Uma vez que em um dos vídeos anteriores, quando falei da execução do telhado, mostrei também como foram feitas as instalações hidráulicas da caixa d'água e os ramais que ficam sobre a laje. Ao final vou mostrar como faço em todas as fases, quanto desembolsei em todo o material. Bom, vamos ao banheiro. Antes de qualquer coisa, uma dica crucial, sempre reboque a parede primeiro, por uma questão de facilidade de organização. Você consegue instalar os tubos com muito mais limpeza. Fica muito mais fácil centralizar as peças e definir a altura correta, o que é fundamental para o posterior assentamento dos revestimentos, como cerâmica ou porcelanato. Sobre os tubos que descem em hidráulica, chamamos de plumadas, os tubos verticais que descem pela parede e alimentam os pontos de consumo. No banheiro trabalhamos com plumadas isoladas para cada função, uma para o chuveiro, outra para o lavatório e ducha higiênica, e uma específica para a válvula hidra. Aqui tem um detalhe importante, a plumada de água quente é de 22 milímetros, já a fria, o tubo é de 25 milímetros. A água fria precisa de um diâmetro maior, porque abastece mais pontos simultaneamente. A exceção é a plumada de válvula hidra. Ela sai da laje com um tubo de 50 milímetros e desce na parede com 50 milímetros ou 40. No nosso caso, usamos 50 milímetros porque a parede de tijolos tem 14 centímetros de largura, dando espaço suficiente. Em paredes mais estreitas, pode-se optar por 40 milímetros. E a outra razão é que 50 milímetros atende melhor à necessidade da altíssima vazão em um curtíssimo período de tempo que a válvula hidra exige. Para o chuveiro, as plumadas de água quente de 22 milímetros e fria de 25 milímetros são ligadas por um misturador T, como vocês podem ver aqui. A função desse T é, como o próprio nome diz, misturar a água quente, vinda do aquecedor, boiler, com a água fria, vinda da caixa d'água, para que você consiga regular a temperatura do banho no registro do chuveiro. Sem ele, você teria apenas água fria ou apenas água quente. Do lado de cada plumada, antes do T misturador, instalamos um registro de pressão, como esse daqui. Deve ser de pressão porque esse tipo de registro é projetado para ser manuseado frequentemente. Você vai abrir e fechar ele toda vez que regular a temperatura ou desligar o chuveiro. E note que aqui, à direita, essa plumada é de água fria. Mas mesmo nesse trecho de água fria, em que predomina o cano marrom, é obrigatório usar esse trecho de tubulação de CPVC, esse tubo branco de 22 milímetros. Esse material suporta temperaturas mais altas de forma mais segura. Colocar assim é uma medida de segurança importante, porque uma porção de água quente pode invadir esse lado. Então, mesmo do lado direito, que é destinado à água fria, você coloca um trecho de CPVC. Uma questão de segurança, como falei. Em nossa instalação aqui, a gente usou curvas, como essa daqui, de 90 graus no lugar de cotovelos. Aqui nós temos uma outra. A curva tem um raio mais suave, enquanto o cotovelo tem uma quina mais fechada. A curva também oferece menos resistência à passagem da água e vai reduzir a turbulência e perda de pressão. O que mais eu posso falar aqui? Seguindo a norma, a plumada de água fria, como eu falei, fica do lado direito. E da água quente, a instalação do chuveiro fica do lado esquerdo. Isso é padrão para evitar confusão na hora de usar qualquer torneira ou registro. Os registros de gaveta, como eu mostrei para vocês aqui, que é diferente do registro de pressão. Registro de pressão nós usamos mais frequentemente. Eles ficam em torno de 1,80 do piso acabado. A saída do chuveiro fica, como vocês podem ver aqui, já está chumbado.
Fica aproximadamente 2,20 m do piso. Já a caixinha de passagem para a parte elétrica deve ficar um pouco mais acima dessas medidas para facilitar a ligação do chuveiro, como vocês podem ver aqui. Como vocês podem ter notado, a gente usou algumas conexões azuis com um anel de latão como esse daqui, dos pontos de saída da parede, onde se conecta, por exemplo, uma torneira, um chuveiro, uma duchinha higiênica. A Corazon é uma identificação visual do material. Essas conexões são feitas de um material mais resistente a altas temperaturas e pressões. O anel de latão no interior permite uma conexão mais segura e durável com essa peça metálica que vai ser conectada a ele, como uma torneira, como eu citei como exemplo. O T-misturador deve ser instalado a uma altura de aproximadamente 1,10 m do piso acabado, levando em consideração o seu eixo. Como eu falei, a válvula Hydra tem sua própria plumada. Essa plumada da válvula Hydra é de 50 mm ou 40 mm. Aqui nós utilizamos 50, como eu falei. A altura da válvula Hydra, que é essa daqui, pode variar entre 1,05 m e 1,20 m. Vai depender da preferência do usuário. Essa válvula traz uma marcação de altura mínima e máxima de instalação, para compensar a espessura do revestimento final, que ainda vai argamassa e vai um revestimento de porcelanato. Logo abaixo da válvula Hydra é conectada uma bengala, como vocês podem ver aqui. A bengala é uma conexão que direciona o fluxo de água da descarga para dentro da bacia sanitária de forma eficiente. É ela que garante que a água seja liberada com a vazão e direção corretas. Para complementar, vamos às alturas padrão dos outros pontos. A ducha higiênica, que vai ser instalada aqui, nós deixamos com uma altura em torno de 40 a 60 centímetros. Eu gosto de deixar ela com 40 centímetros, porque ela acaba ficando escondida próximo ao vaso sanitário. O engate para o lavatório entre 50 e 60 centímetros. Então a ducha higiênica entre 40 e 60 e o lavatório 50 ou 60 centímetros do eixo. Então basicamente era isso que eu queria falar. Na parte hidráulica dei preferência para mostrar mais de perto as instalações do banheiro, já que é um cômodo mais detalhado. Mas além dele, estamos quase finalizando as instalações hidráulicas do restante da casa. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho como está ficando. Esse daqui é um outro banheiro que já foi chumbado. Nós temos a plumada ali do chuveiro, da válvula Hydra e do lavatório. Esse banheiro já foi todo chumbado. Além dos banheiros, nós já fizemos também aqui, como vocês podem ver pela marca, pelos registros aqui, a área gourmet. E fizemos também a cozinha. Bom, mesmo sem ter concluído completamente essa etapa, já dá para compartilhar com vocês os custos dos materiais utilizados. Tanto os que estão sobre a laje, quanto os que já foram embutidos na parede. Para não estender demais os vídeos, eu vou ser um pouco genérico. Se eu fosse detalhar todas as conexões, ia precisar de um vídeo bem mais longo. Então, eu vou focar nas peças mais caras, só para vocês terem uma ideia do investimento, ok? Então, eu vou fazer uma distinção apenas de quanto ficou os tubos de água quente e de água fria. Sim, vou falar só essa diferenciação dos tubos. E quanto às conexões de água quente e água fria, eu vou mencionar apenas os que ficaram um valor um pouco mais elevado, para vocês terem uma ideia. Então, nós utilizamos aqui 15 tubos de 3 metros de cano CPVC. Cada cano desses daqui
ficou em R$ 32,91, o que ficou com relação ao cano branco, que é o CPVC de temperatura mais alta, R$ 493,65. Nós também utilizamos 12 canos de 25 milímetros, que são esses de cor marrom. Essa barra vem com 6 metros. Nós pagamos cada um R$ 21,41, que fez R$ 292,92. E nós usamos também 5 canos desse de diâmetro maior aqui, que é de 50 milímetros. Vem uma barra de 6, cada tubo tem 6 metros. Eu paguei R$ 89,23. 5 metros deu R$ 446,15. Lembrando que nós temos ramais acima da laje e esses ramais eles se estendem até a parede aqui, como vocês podem ver. Esses ramais que estão em cima da laje, a gente mostrou num outro vídeo, quando a gente falou do telhado. Então vamos aos outros que eu considero mais importante aqui. Não que os outros não sejam importantes, mas aí esses pelo menos são um pouco mais caros. Como esse T-misturador, cada um R$ 33,47. A curva aqui, que deixa mais suave a queda d'água, R$ 6,92. O registro de pressão, eu paguei R$ 44,06. E o piso de gaveta, que fica mais ou menos 1,80 m do piso, a gente pagou R$ 36,46. Com relação à válvula hidra, que é essa daqui, a gente pagou R$ 147,20. Lá em cima, sobre a laje, nós também utilizamos esses tubos de 22 e também de 50 milímetros. Além disso, lá em cima tem uma caixa d'água. Eu paguei essa caixa d'água R$ 224. Ela tem 1.000 litros. A boia dela R$ 22,69. E o registro de cera, um dos registros que foram usados lá de 50, eu paguei R$ 33,12. Bom, como eu me referi, não dá para eu passar todas as conexões aqui, mas foram diversas que a gente utilizou. E o total dos tubos de 22 milímetros para alta temperatura, os tubos marrom, todas as conexões, a caixa d'água e os registros, ficam em R$ 3.550. Talvez você pague um pouco mais, uma vez que eu compro em grande quantidade, já venho fazendo isso há 12 anos e eu tenho um desconto bom. Então eu acredito, eu gastei R$ 3.350, mas eu acredito que uma casa de 100 metros, se você for fazer a primeira e não tiver esse poder de barganha, você vai pagar uns R$ 4.000 pela instalação hidráulica, tanto os ramais de cima, caixa d'água e essas tomadas, as conexões, tudo isso vai ficar em torno de R$ 4.000. Então, com relação às instalações hidráulicas, era o que eu tinha que falar. Nós vamos dar início à parte mais custosa da casa, que é o acabamento. Eu vou falar no outro vídeo sobre a instalação dos batentes, mas eu vou fazer isso só quando eu comprar as folhas da porta, fechadura, dobradiça. Nós já estamos fazendo o gesso liso. Logo eles começam a colocar a sanca. Eu quero passar para vocês também os valores, num vídeo específico. Depois a gente vai começar, como eu falei, o acabamento, que pesa bastante no bolso. Supera a laje, supera a fundação, o gasto é muito maior. Então hoje eu falei da instalação hidráulica e nos próximos vídeos eu vou falar sobre tudo isso, tudo que vem na sequência. Então continue com a gente aí e obrigado por assistir o vídeo.